Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, gostaria de pedir desde já um like no nosso vídeo para poder ajudar a elevar as recomendações do canal. Também gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho e que ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se gostar do meu trabalho, compartilhe para os seus contatos, para os seus amigos este vídeo. Hoje eu vim dar um recado muito rápido sobre a questão da reforma da Previdência. Eu não vou falar da reforma da Previdência de uma maneira integral, de maneira técnica. Não, eu vim dar um recado rapidinho na condição de professor, que eu estou revoltado. Nós, professores, nós tínhamos que ter uma aposentadoria especial, não de 25 anos, mas de 20 anos. Para mim, professor tinha que trabalhar 20 anos, no máximo. Em especial, professor da rede pública. E vou dizer por quê. Cada ano letivo representa menos 5 anos de vida. Cada ano letivo representa uma série de patologias graves contra a saúde do professor. Cada ano letivo representa a formação de milhares de brasileiros para o futuro. Porque a educação é o único mecanismo de desmarginalização social, promoção real da cidadania e consequente desenvolvimento de um país. E o professor é o protagonista desse processo, em consonância ao processo de ensino-aprendizagem em relação aos alunos. E nós, professores, estamos sendo perseguidos por esse projeto enfadonho, deletério e criminoso do Escola Sem Partido, que está sendo elaborado por gente que sequer entrou numa sala de aula, que nunca entrou numa sala de aula. Senhora Joyce Hasselmann, deputada Joyce Hasselmann, que levou uma surra da deputada Tabata Amaral semana passada, porque a deputada Tabata Amaral, ela conhece a realidade do educador. Você, Joyce Hasselmann, nunca entrou numa sala de aula. Até porque quem plagia texto de colegas jornalistas, porque não tem competência intelectual para redigir um texto próprio, não tem moral para falar dos professores. Recolha essa sua insignificância, senhora Joyce Hasselmann. Entra numa sala de aula. Despeje o seu desejo de formar futuros quando entra na sala de aula. Reconheça a realidade marginalizadora da maioria dos alunos, em especial da rede pública. Professor não era para estar trabalhando 25 anos, não. Na reforma da Previdência era para reduzir para 20 anos o trabalho do professor, ainda que existisse uma exigência do professor continuar a trabalhar em outra área depois desses 20 anos. Que o professor, ele se aposentasse com 30 anos, mas dentro da sala de aula, que a exigência fosse de pelo menos 20 anos. De no máximo 20 anos, corrigindo. Porque, repito, cada ano letivo que o professor enfrenta são menos 5 anos de vida. São 5 anos de vida que ele perde. Você é professora, Joyce Hasselmann? Você, liberal canalha, que fica aí no seu ar-condicionado falando mal de professor, que o professor é doutrinador, beleza. Pô, se o professor é doutrinador, ele é um grande idiota. Porque, caramba, a quantidade de meninos que estão se tornando adultos e que estão se filiando a um gado acrítico, subserviente ao protofascismo, não está no gibi. E nós que somos professores progressistas, nós somos culpados por essa doutrinação. Se nós tivéssemos doutrinado esses jovens da maneira correta, eles não estariam falando um monte de besteira por aí. Não seriam adultos alienados, alunos subservientes da retórica protofascista, que marginaliza pobres, que deprecia a imagem das mulheres, que as rotula, que as objetifica. Se nós tivéssemos doutrinado de maneira correta esses alunos, eles saberiam que o fascismo, sim, dentro da sua raiz ideológica, é autenticamente de direita e não de esquerda, como alguns bocóis e imbecis querem propagar por aí. Se os alunos tivessem sido realmente doutrinados nas escolas, teriam um arcabouço cultural muito mais completo, mas não. De um lado a escola tenta orientar, do outro lado, grande parte das igrejas alienam esses jovens. A verdade é essa. Eu não estou querendo generalizar, não, porque tem líderes religiosos que têm um alto nível intelectual e conceitual e de consciência, que ao invés de alienar, conscientizam os jovens. São excelentes líderes, mas grande parte desses líderes não prestam.
E quando nós orientamos durante a semana, né, e conscientizamos esses alunos em sala de aula, no final de semana, o castelo da consciência desmorona com as palavras alienadoras desses pseudo-líderes religiosos, que só querem engordar pecuniariamente as suas contas correntes. A verdade é essa. Eu estou engasgado quando perseguem um professor. No Japão, o professor é reverenciado pelo imperador. A Finlândia, que tem o melhor modelo de educação do mundo, lá o professor ganha 10 vezes mais do que aqui. E ele é valorizado como profissão primaz, principal, precípua daquele país. Não à toa, o analfabetismo lá é zero. E até mesmo em alguns países socialistas, como Cuba, o professor é valorizado também. Até nos Estados Unidos, na maioria dos estados americanos, ainda seguindo um modelo liberal, o professor ainda é valorizado. Ainda que não seja valorizado como na Europa ou no Japão, mas ainda tem um verniz de valorização muito maior do que no Brasil. E aqui, além de nós sermos desvalorizados, ganharmos muito mal, ainda somos perseguidos por gente acrítica, alienada e ignorante intelectualmente, que não sabe a real função de um professor e o que ele passa dentro da sala de aula. Não sabem. Esses pais que estragam os seus filhos com uma educação desvirtuada dos bons valores dentro de casa, que não sabem orientar um filho, que só contribuem para fazer do filho um robô acrítico, subserviente ao que líder religioso ou político proto-fascista vocifera por aí. Essa é a realidade. Se nós tivéssemos doutrinado esses meninos de verdade, eles seriam adultos responsáveis, críticos, questionadores do status quo e preparados como autênticos cidadãos para o futuro. Mas não. O sistema nos tolhe de formá-los da maneira como deveriam formar. Porque nós, professores, né, grande parte da nossa classe, também tem problemas. Mas tem advogados que não trabalham bem, tem médicos que não trabalham bem, tem psicólogos que não trabalham bem, tem pedreiros que não trabalham bem. Por que na classe dos professores não vai ter professores que não trabalham bem? Isso é verdade. Não existe nenhuma classe integralmente perfeita. E a dos professores também não passa imune dessa realidade. Mas mesmo com todos os problemas que nós enfrentamos, com uma meia dúzia de professores mal formados, com um cursinho de graduação à distância, como eu conheço, inclusive aqui em Volta Redonda, gente que entrou em sala de aula, que fez faculdade à distância, para orientar e ensinar os nossos alunos na disciplina de História. Então esses professores que são formados à distância e que ajudam a legitimar esse coro protofascista, autoritário, de perseguição aos próprios professores, porque não tiveram competência de passar no concurso público, muito pelo contrário, passaram em processo seletivo superficial e raso de prefeitura para trabalhar 2 anos, essa galerinha que não presta, sim, e vocês atrapalham o processo educacional de conscientização dos nossos jovens. Vocês! Mas a grande maioria dos professores, em especial servidores públicos, que se qualificaram, passaram por um concurso público e têm base intelectual e conceitual para dar as suas aulas, esses professores que são perseguidos e marginalizados pelo sistema, merecem respeito. E eu estou aqui como uma voz perante a eles. Nós temos dentro da nossa classe problemas? Temos. Muitos deles influenciados pela desvalorização da profissão. Professor que não tem estrutura em sala de aula, que muitas vezes entra numa sala de aula sem uma refrigeração, com um ventilador velho que funciona muito mal, um ar-condicionado que está quebrado, uma lousa muitas vezes quebrada, nem tinta para colocar na caneta piloto, às vezes a escola não fornece. Muitas escolas nem fornecem essa tinta. Certo? E aí tem os governos que a cada dia que passa pagam pior os professores. E aí o professor que ganha muito mal, ele é obrigado a dobrar a sua carga horária para ter um mínimo de dignidade para garantir a subsistência da sua família. Ou muitas vezes tem que se aventurar em outras carreiras para poder aumentar o seu ganho mensal, para poder sustentar a sua família. E aí o que acontece com esse professor? Sim, há um prejuízo na qualidade do trabalho dele dentro da sala de aula. Porque ele está doente, estressado, porque tem que se dividir entre 2 ou 3 empregos para poder garantir a sobrevivência da família. E aí, a qualidade do trabalho que deveria ser muito boa, às vezes é prejudicada porque ele está muito cansado
E levando em consideração a falta de disciplina de grande parte dos alunos, naquela atmosfera de estresse extremo, o professor muitas vezes se vê obrigado a prejudicar a qualidade da aula, né, a reduzir o nível da aula, porque ele não tem condições de dar aquela aula, porque ele está cansado, porque trabalhou, às vezes de madrugada, no outro emprego, para poder ganhar, às vezes, o dobro do que ganha como professor. Essa desvalorização por parte dos governos, no Brasil, é que tem feito a nossa classe produzir uma série de problemas. É professor que tira licença médica toda hora, aí vem o pessoal da sociedade falar mal do professor. Mas sabe por que ele tira licença médica? 90% dos casos, porque ele está realmente doente. Porque ele é perseguido por você, que de maneira injusta, pai e mãe, ao invés de ficar falando, né, que ele fica doutrinando o seu filho na escola, deveriam estar criando um canal de diálogo com esse professor para criar mecanismos para ajudar na formação do seu filho. Certo? Você vê muitos professores faltando, sim, ou por motivo de doença, ou porque estão cansados, certo? Ou porque muitas vezes tem que pegar um trabalho extra para ganhar num único dia a mesma coisa que ele ganha no mês inteiro como professor, que é uma merreca de R$ 1.500, R$ 1.700 por mês. Então, pela desvalorização governamental, que o professor muitas vezes falha. Claro que tem uma minoria, como essa que eu falei, gente que é formada em curso à distância, entendeu? Que faz pós-graduação na lata do lixo, no fundo de quintal. Isso é verdade. Tem muita gente que é mal formada. Verdade, muito mal formada. Mas sabe por que existe a precarização da educação? Porque os governos estão preferindo fazer processos seletivos de qualidade duvidosa, que não cobram o conhecimento daquele professor, né? Fazem provas de qualidade intelectual duvidosa, onde professores mal formados passam, para ganhar uma merreca também. Aí esse professor tira o lugar de um concursado que está esperando na fila. E que esse concursado, sim, com uma boa formação intelectual e conceitual, que poderia estar desenvolvendo um trabalho de melhor qualidade de sala de aula, ele é preterido para colocar, através de processo seletivo, professor que é formado em curso à distância, que não tem base pedagógica, não tem didática para apresentar o conteúdo da sua disciplina aos alunos. E isso prejudica, sim, a formação futura desses alunos. É porque tem muito professor que entra por debaixo da porta. Se nós tivéssemos um sistema de educação integralmente público, tá? De regime público, onde todos fossem servidores públicos, passando por concursos públicos que aferissem realmente a qualidade desses professores, concursos públicos de alto nível, e que esses professores fossem bem remunerados, eles com certeza não precisariam procurar outro emprego. Se um professor ganha 5, 6 mil reais por mês, pelo menos isso, 5, 6 mil reais por mês, para ficar 20 horas dentro de uma sala de aula e mais 20 horas planejando as aulas e as provas, e todo o arcabouço pedagógico, se esse professor fosse valorizado ganhando isso, com certeza vocês poderiam cobrar, porque aí ele não precisaria estar procurando emprego fora. Dê ao professor condições de trabalho, estrutura, e vincule ele a uma única escola, mas pague 5, 6, 7 mil reais de salário para ele. E fale para ele, se dedique a essa escola. Veja se o trabalho não vai surtir efeito. Quero ver se a gente seguir nesse modelo de valorização do magistério, aumentando o salário dos professores, aumentando a estrutura das escolas, da sala de aula, com computadores, com ar-condicionado, com lousas de alta qualidade, com o mínimo de estrutura de trabalho, com objetos como caneta piloto, né? Slides, né? O que fosse necessário, né? Para que o professor tivesse o mínimo de dignidade para expor a sua aula. Se nós oferecermos isso aos professores através de um projeto educacionista, eu não tenho dúvida que em 10 anos os indicadores da educação no Brasil vão melhorar em 100%. Ainda que o Brasil não se transforme numa Finlândia, mas pelo menos num Chile o Brasil se transforma. Pelo menos numa Espanha o Brasil se transforma. Até porque tem questões culturais que dificilmente vão fazer o Brasil se transformar numa Suíça ou numa Finlândia, ou até mesmo no Japão. Mas pelo menos num Chile, numa Espanha, num Portugal, numa Itália, o Brasil tem condições de se transformar no tocante à política educacional. Então, gente, antes de jogar pedra nos professores, tenham consciência, nós estamos esgotados, estamos sendo perseguidos injustamente pela sociedade. E se nós tivéssemos doutrinado, como estão falando, realmente os seus filhos não seriam representantes desse gado acrítico, certo? Que sacraliza político, que lambe as botas de milico, certo? Os seus filhos não seriam tão alienados a ponto de, ao invés
de se dedicarem à leitura e à formação intelectual, correm por aí caçando empregos de baixa rentabilidade, ou, quando não caçam empregos, ficam na geração neném, nem trabalham e nem estudam. Seus filhos não seriam tão mal educados, tão rasteiros, tão superficialmente intelectualizados, se tivessem sido doutrinados por nós. Mas sabe por que nós não conseguimos doutrinar? Primeiro, porque nós temos ética. E, em segundo lugar, mesmo que nós quiséssemos, a estrutura que o Estado nos dá no tocante à educação é muito deficitária. Então, reflitam sobre isso que eu estou falando. Não persigam os professores. O professor tem que ser tratado como herói. Herói é o professor que forma e desmarginaliza os jovens que serão os cidadãos adultos do futuro, que serão aqueles que vão carregar o desenvolvimento do país nas costas amanhã. Nós precisamos, para fazer com que esses jovens se tornem adultos bem formados, preparados para o futuro e para desenvolver o nosso país de maneira sólida e consolidada, nós precisamos necessariamente hoje que sejamos valorizados. Porque senão, gente, se a gente entrar nessa retórica desse governo protofascista que está aí, daqui a pouco nós vamos ter educação à distância, o aluno sendo muito mal orientado pelos pais em casa, sendo educado por igrejas, por terreiros, por sinagogas, e toda a base conceitual e intelectual necessária de estrutura científica que o aluno deveria ter, ele não terá. Então ele vai ser, no futuro, muito pior do que é hoje. Um jovem muito mais alienado do que é hoje, acrítico, ignorante, incipiente intelectualmente e com base científica zero. E quando esse jovem chegar ao nível de não considerar a ciência um conhecimento verdadeiro, ao nível de não buscar o seu espírito questionador através de bases filosóficas, ao ponto de mendigar conhecimento nas portas de igrejas, sinagogas e terreiros, ao invés da academia, da universidade, nós vamos estar com certeza chegando numa era de obscuridade intelectual, onde só vai nos restar dar um tiro na cabeça. Um abraço a todos.